Isso, glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Primeiro sol da igreja, na paz do Senhor, amém? Que bom estarmos juntos, mais uma vez, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. É uma alegria os irmãos estarem podendo regressar também ao templo para junto adorarmos ao Senhor. Pastor Adilson, depois de quase 2 anos, impedido por causa da idade, retornando também ao templo juntamente conosco, e muitos outros irmãos. Isso é motivo de adorarmos ao Senhor, de agradecermos a Deus por esses tempos que mudaram, mas a igreja de Jesus, ela permanece para sempre, inabalada, sempre firmado na rocha que é Cristo. E quero também desde já cumprimentar os irmãos que estão aí nos assistindo pelo YouTube, pelo canal do YouTube, pela Rádio Melodia FM, que também aí nos acompanha. E agradecer a irmã Camila por estar aí tangendo e abençoando também a palavra. Amém. Mateus, capítulo 6. Eu falei 5? É 6. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. O tema da mensagem de hoje é Pai Nosso e o poder da oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Pai eterno, nós te louvamos mais uma vez, te agradecemos por estarmos reunidos em tua presença. E te pedimos, Pai, traga a revelação, a iluminação da tua palavra ao nosso coração, para compreendermos, ó Pai, qual é a tua vontade, qual é o desejo do teu coração para a nossa vida. Que possamos, ó Deus, a cada dia crescer na graça, no conhecimento, em intimidade contigo, ó Pai, não amando, ó Deus, as coisas deste mundo, ó Pai, que perecem, mas amando, ó Deus, as coisas eternas, porque essas permanecem para sempre. Entregamos, Pai, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos em tuas mãos, porque tu és o Deus da provisão e é o Senhor que tem cuidado de nós a cada dia. Te louvamos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, amados irmãos, amada igreja. Tudo, irmãos, tende a um equilíbrio. Tudo na natureza, ela busca um equilíbrio. O exemplo disso é a ferrugem. Por que o ferro enferruja? Que a gente chama de oxirredução, né? Porque ele oxida, porque ele adquire o oxigênio da atmosfera e reduz, porque ele fica mais eletronegativo. Mas isso aqui não é aula de química, é pregação. Mas por que ele enferruja? Porque o aço ele busca o equilíbrio. O ferro ele foi tirado da natureza, o óxido de ferro, ele é levado para a indústria, para a siderurgia, une-se o ferro ao carbono, produz-se o aço. Só que ele fica em desequilíbrio, porque a natureza dele não é assim. E aí quando você entra na natureza, em contato com a natureza, ele começa a ter contato com o ar, com a atmosfera, com o oxigênio.
E ele captura novamente um átomo de oxigênio para virar novamente o óxido de ferro que ele era desde o princípio, lá na natureza, criado por Deus, quando ele foi encontrado a sua jazida. Isso é um exemplo, porque tudo na nossa vida tende ao equilíbrio. E infelizmente, nos últimos tempos, temos vivido dias de desequilíbrio. Uma falta de equilíbrio em todas as áreas. Desequilíbrio na vida espiritual. Passou por que desequilíbrio na vida espiritual? Porque o inimigo aos poucos tem colocado mundanismo no coração da igreja de Jesus. Aos poucos a igreja tem se desequilibrado. Desequilíbrio nos relacionamentos, traições, desordens familiares têm se tornado comuns. Isso, amados e amadas, tem me assustado nos últimos tempos. Porque nunca, pastor Davi, atendemos tantos casais em dificuldade, tantas famílias em problema. Parece que traições têm ficado algo comum até mesmo na igreja do Senhor. Misericórdia. Desequilíbrio espiritual, quando nós olhamos e reparamos a forma como a igreja tem vivido, a forma como a igreja tem se portado. É só você entrar nas redes sociais. E a pergunta para mim, para você nessa manhã é: você tem se portado como sempre se portou? Você tem visto aquilo que você sempre viu? Você tem vestido da forma como você sempre vestiu? Você tem observado e andado como sempre observou e sempre andou? E a resposta é: cada um tem a sua resposta. Mas o que eu tenho visto não é. As coisas têm mudado. As pessoas têm se portado diferente, as pessoas têm se vestido diferente, as pessoas têm observado diferente, as pessoas têm se relacionado de uma forma estranha através das redes sociais. E isso tem levado muitos problemas de relacionamento, muitos problemas conjugais, muitos problemas nos casamentos. Desequilíbrio. Desequilíbrio emocional, desequilíbrio familiar, desequilíbrio espiritual. E eu comecei a orar a Deus e falei assim: Senhor, buscando a direção do Pai, falei assim: Pai, como resolver esse desequilíbrio que vivemos nesses últimos dias, onde tudo é muito fácil, o acesso é muito rápido, é muito fácil a tudo. Quando passamos pela rua, vemos tudo de uma forma muito clara, muito aberta. E a resposta de Deus foi clara e objetiva. O Senhor falou comigo assim: o equilíbrio só é alcançado através da oração. Oração, irmãos. A igreja tem deixado de orar. Voltar ao simples, voltar ao básico, voltar ao elementar da palavra de Deus, que é simplesmente vida de oração. Quando nós oramos, e aí no versículo 5 aqui nós vemos que está escrito o seguinte. Ele começa assim: e quando vocês orarem. Jesus aqui não disse: e se vocês orarem, pressupondo que talvez fosse orar. Não, ele falou assim: e quando vocês orarem. Aqui pressupõe que vocês vão orar. Aqui pressupõe que a igreja de Jesus precisa orar, necessita de vida de oração. E ele fala assim: e todo dia, toda vez que você dobrar o seu joelho para você orar, então pressupõe que nós temos que orar. E aqui ele nos deixa um exemplo de oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, nós damos esse nome, mas não tem esse nome, não tem esse título, mas é um modelo de oração, não para que fosse repetido N vezes, mas para que ele seguisse de modelo para nós, da necessidade que nós temos de oração, porque toda vez que nós oramos, nós buscamos o equilíbrio espiritual. Toda vez que nós buscamos a presença de Deus, Deus ele se faz presente e equaciona todas as coisas da nossa vida. E aí nós conseguimos alcançar a paz, nós conseguimos alcançar a maturidade, nós conseguimos alcançar a moral que tem decaído nos últimos dias. Nós conseguimos alcançar o equilíbrio através da presença de Deus. E ele começa a ensinar, e através da sua oração, eu quero ao final dessa palavra mostrar o poder que nós temos através da oração. E a necessidade de precisarmos voltarmos à oração. Pastor, mas aqui é uma igreja que ora. Tem oração todos os dias às 7 da manhã, glória a Deus. Tem oração toda sexta-feira às 10 da noite dos homens, toda quinta-feira às 3 horas da tarde das mulheres. Mas venha ver quantas pessoas vêm orar. Não é toda a igreja que vem orar. É um grupo. É um pequeno grupo que tem sustentado em oração a igreja.
Mas a necessidade da oração é para todos nós. Todos nós precisamos ter vida de oração. Para que sejamos abençoados, para que tenhamos equilíbrio em nossa vida, precisamos orar. E ele começa a dar exemplo de como não devemos orar. Ele fala no versículo 6 e no versículo 7: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orar, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. E no versículo 6 e versículo 7, ele fala da hipocrisia e da vã repetição. Hipócrita eram os atores da Grécia que utilizavam máscaras para representar nos teatros. Eles recebiam o nome de hipócrita, porque atrás daquela máscara podia ter uma pessoa chorando, uma pessoa depressiva, angustiada, mas a máscara mostrava ela sorridente. Isso era uma hipocrisia. E mais tarde, hipócrita, veio esse termo, por quê? Hipocrisia é aquele que mostra ser algo que não é. Mostra estar levando uma vida que não está. Mostra uma santidade que não é real. Mostra que tem uma vida espiritual, mas não tem. Hipocrisia. E Jesus fala assim: não sejais como os hipócritas. Não precisa colocar máscara diante de Deus, porque Deus, ele olha o coração. Não adianta você demonstrar que vive de uma determinada forma, que você está feliz, que você está alegre, que você é espiritual, se você não é. E ele fala: não sejais como os hipócritas, que querem demonstrar que são espirituais, que levantam a mão. Porque naquela época, quando pedia-se oração, o sacerdote levantava a mão e falava assim: ó Deus. As pessoas olhavam assim: ó, esse sabe orar, esse é homem de Deus. E às vezes está vivendo em pecado, hipocrisia. E ele fala assim: não seja como hipócrita, mas ore em secreto. Porque quando você ora em secreto, a glória vem de Deus e não do homem. Pastor, mas então não devo orar na igreja? Não, é diferente quando nós estamos aqui adorando, orando. Você está orando aqui, eu estou orando ali, você está orando lá, o irmão está orando lá. Ninguém está olhando para o outro irmão, se está orando, se não está orando, se está com o olho fechado. Você está adorando a Deus, você está glorificando, você está em oração, amém. Mas você não precisa demonstrar para as pessoas que você sabe orar. Mas vá para o seu quarto em secreto, feche a sua porta e ore. Porque a recompensa não vai vir do homem, a recompensa vem de Deus. Nós temos que, amados, sempre buscar a recompensa que vem de Deus e não do homem. Porque a glória do homem, ela é falha, ela é curta, ela é passageira. Mas a glória que vem de Deus, o reconhecimento que vem de Deus, ele é eterno. E é esse reconhecimento que nós precisamos buscar. Vãs repetições, ele diz aqui no versículo 7. Não useis de vãs repetições. Se nós olharmos as religiões pagãs da época, usavam de vãs repetições, repetindo muitas vezes. Olhe lá em 1 Reis capítulo 18, quando o profeta Elias confronta os profetas de Baal. Eles estavam desde a manhã repetindo: ó Baal, atende, ó Baal, manda fogo, ó Baal, manda fogo, Baal. E aquela repetição, repetindo. Elias sentado falou assim: uai, deve estar dormindo, porque o tanto que vocês já repetiram, o tanto que vocês estão clamando, dormiu o seu Deus. E aí chegou a tarde. Elias precisou usar de uma repetição, irmãos? Não. Elias levantou a mão ao céu e falou assim: Senhor, para que esse povo reconheça que Tu és Deus sobre Israel. Pum. Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Uma oração, um pedido do Filho de Deus. Deus respondeu. Porque Deus, amados, Ele sempre ouve a sua oração. Sempre ouve a sua oração. Pastor, por que às vezes Ele não responde a minha oração? Nós vamos ver no final porque às vezes Ele não responde a sua oração, mas Ele sempre ouve a sua oração. Diferente de perseverar em oração. Porque uma coisa é eu repetir a oração. Eu vou orar o Pai Nosso aqui 100 vezes para me ser atendido, para me ser abençoado. Não faz sentido nenhum. Mas quando eu oro a Deus e peço a Deus: Pai, eu preciso de determinada coisa, o Senhor sabe. Aí eu vou começar a entrar na presença de Deus. Eu falo: o Senhor sabe como eu tenho agido. O Senhor sabe que às vezes eu tenho agido errado, mas eu te peço perdão. Mas eu necessito isso para que possa abençoar tal pessoa. E você vai argumentar com Deus, conversar com Deus, perseverar na sua oração, insistir na sua oração. Isso é bíblico. Não a repetição, mas a perseverança. E ele começa: Pai nosso que está no céu. Pai. Então toda oração tem que ser direcionada a Deus. Somente a Deus. Somente a Deus, a ninguém mais. Eu posso orar a Jesus? Não, é ao Pai.
Ao Espírito Santo, não, ao Pai. A Maria, não, ao Pai. A João, não, ao Pai. A oração é sempre ao Pai. Pai nosso, mostrando que somos muitos irmãos. Somos uma grande igreja espalhada pela face da terra. E ele começa a falar Pai, porque o Pai, ele cuida, o Pai, ele ama, o Pai, ele protege. O Pai nos adotou através de Cristo Jesus. E portanto somos filhos de Deus. Amados, quando você entende e percebe que você é filho do Deus Todo-Poderoso, meu Deus, não existe barreira, não existe mais tristeza, não existe mais angústia, porque você é filho, filha de Deus. Ele te adotou através de Jesus. E portanto você começa a falar, Pai, que está no céu porque Ele é maior, está no céu porque Ele é soberano, está no céu porque Ele tem todo o poder, toda a glória pertence a Ele, e nada é impossível ao nosso Pai. Por isso que Ele é soberano, por isso que Ele está no céu. E aí ele divide aqui a oração em duas partes. 3 pedidos e depois mais 3 pedidos, demonstrando como devemos orar, como devemos buscar a presença do Senhor. E ele começa com 3 pedidos do reino. Ele começa, que venha o teu, santificado seja o teu nome, versículos 9 em diante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E depois o versículo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então ele coloca aqui 3 pedidos do reino de Deus. O primeiro, e por que primeiro devemos buscar o reino de Deus? Porque quando nós buscamos o reino de Deus, e primeiro, para depois buscarmos o nosso pedido, nós deixamos de lado o nosso egoísmo. Nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Mateus 6,34 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca o reino de Deus primeiro. E ele começa, santificado. Santificado seja o teu nome na minha vida. Santificado seja o teu nome no meu casamento. Santificado seja o teu nome no meu trabalho. Santificado seja o teu nome na minha vida, na academia, quando eu estiver passando na rua. Santificado seja o teu nome na escola. Santificado seja o teu nome onde eu estiver. Porque onde eu estiver, o Senhor está comigo. E o nome do Senhor precisa ser santificado através da sua vida. E é por isso que ele fala, santificado seja o teu nome. Pai, onde? Onde eu estiver. Não adianta só dentro da igreja, amado, o nome do Senhor ser santificado na sua vida. É necessário que além da igreja, o seu nome seja santificado, principalmente dentro da sua casa. O que o seu marido falaria de você? O que a sua esposa falaria de você? O que os seus filhos falariam de você? O nome do Senhor é santificado na sua vida, dentro da sua casa. Glória a Deus. O que os seus colegas de trabalho falariam de você? O nome do Senhor tem sido santificado dentro do seu trabalho? Seus colegas de trabalho sabem que você é um cristão? Que você é um pequeno Cristo? Que você é filho de Deus? Quando você está em lugares, às vezes de uma festa, de um aniversário, ou até mesmo dentro da academia, o nome do Senhor tem sido santificado através da sua vida? Ou você é uma pessoa comum como os demais? Santificado seja, Senhor, o teu nome. E aí eu busco a presença do Senhor e falo, venha o teu reino. Senhor, que venha o teu reino, que venha a expansão do teu reino sobre a terra, que venha a expansão do teu evangelho, que venha a obra missionária. Faça de mim um missionário, um pregador do teu evangelho, que a palavra de Deus sempre esteja comigo, que venha, Senhor, o teu reino sobre a minha vida. Que a tua palavra sempre seja na minha mente, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que eu viva o teu reino diariamente na minha vida. E aí Deus começa a se agradar na sua oração. Olha, Ele quer que o meu nome seja santificado na vida dele. Ele quer que o meu reino esteja sobre a vida dele. E depois ele fala, santificado não venha o teu reino e faça a tua vontade. Meu Deus, Senhor, faça a tua vontade. Não aqui eu quero, mas aqui tu queres. Mesmo que não seja a minha vontade, Pai, não importa. Eu quero que seja feita a tua vontade acima da minha vontade.
E aí quando nós oramos assim, amados, você dá o total aval para Deus trabalhar na sua vida, para Deus agir na sua vida e através da sua vida. Pai, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Aqui na terra, a tradução é aqui na terra, aqui em mim, onde você faz morada. Que seja feita a tua vontade em minha vida, como a tua vontade é feita no céu. Que seja feita a tua vontade dentro da minha casa, como a tua vontade é feita no céu, perante os anjos, perante os serafins, os querubins. Que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, como a tua vontade é feita no céu. E aí nós fizemos os 3 pedidos do reino, que é extremamente importante. Santificado, venha o teu reino e faça a tua vontade. E aí Cristo Jesus nos ensina que a partir desse momento que nós vivemos o reino, e pedimos e clamamos pelo reino, aí nós podemos pedir para nós. E aí ele dá os 3 passos do pedido pessoal. Quando ele começa, agora você pode orar por você. E ele começa no versículo 11, do versículo 11 ao versículo 13, do versículo 11: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui seriam os 3 P's, né? O pão, o perdão e a proteção. E ele começa: dai-nos hoje o nosso pão. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A necessidade diária sendo suprida, porque Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão. E aqui ele afirma que o pão jamais faltará sobre a sua mesa. Nunca faltará o pão diário sobre a sua mesa, porque isso é promessa de Deus. E muita gente tem medo: pastor, eu tenho medo de passar fome. Irmão, o Filho de Deus não passa fome, porque a cada dia Deus lhe dá o pão de cada dia sobre a sua mesa. O arroz com feijão, com ovo vai estar na sua mesa todos os dias, em nome de Jesus. Pastor, e depois eu quero agradecer pelo pão e pelo doce de leite Viçosa da sobremesa. Não, o doce de leite Viçosa não é promessa. O doce de leite Viçosa é o extra, é a graça. Pode ter, pastor, é claro, é muito bem-vindo, e eu gosto muito, demais. Mas é a graça. A graça, ela é superabundante. Essa fartura, o exagero, é a graça de Deus. E ela pode estar sobre a sua mesa, claro. Mas a promessa é o pão. A promessa é o pão. O pão jamais faltará. Nunca. E eu me lembro uma vez que eu estava em casa. Já contei, vou contar de novo. Estava em casa já com pijama deitado. Deus falou no meu coração: levanta, leva uma cesta básica para tal família. E eu levantei e falei para minha esposa: se Flor, senti o desejo no coração que Deus falou comigo me levar uma cesta básica, mas esse horário já devem estar até dormindo. Ela falou assim: se Deus mandou, vai. Troquei de roupa, peguei o meu carro, passei aqui na igreja, peguei 2 cestas básicas e levei. Bati na casa, na porta dessa família. E quando eu bati na porta dessa família, aleluia, receberam. Falaram assim: pastor, o que você veio fazer aqui se Deus mandou trazer cesta básica? E eles começaram a chorar e falaram: pastor, hoje pela primeira vez a gente ia dormir com fome, porque acabou toda a comida. Eu falei assim: mas o pão nosso de cada dia Deus dá. Amados, Deus não deixa faltar o pão de cada dia. A picanha, o doce de leite, a comida japonesa é a graça, é o extra, mas o pão não falta sobre a sua vida. Deus não permite faltar o pão nosso de cada dia. Ele provê, Ele é o Deus da provisão. E Ele começa, e Ele continua, e perdoa as nossas dívidas, perdoa o nosso pecado, Senhor. E Ele te dá a oportunidade de você pedir perdão pelo seu pecado. Pai, perdoa a minha dívida, perdoa o meu pecado, porque eu pequei contra Ti. Eu pequei em pensamento, eu pequei em palavra, minha língua foi grande demais, falei do irmão, me perdoa, Senhor. E aí você pede perdão pelos seus pecados, pela sua dívida, e Deus está sempre disposto a perdoar o seu pecado. É claro que existe uma condicionante, nós vamos chegar lá, na condição para que Deus possa perdoar o seu pecado. E Ele fala que está sempre pronto: perdoa, Senhor, as minhas dívidas. E depois Ele fala: e livra-nos, perdoa os nossos pecados, os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Ele continua o terceiro pedido. Primeiro: Pai, me dê o pão de cada dia. Segundo: Pai, perdoa o meu pecado, porque assim como o meu irmão erra, eu também erro. E é por isso que eu não posso olhar para o erro do meu irmão, para o pecado do meu irmão, porque eu também sou pecador. Eu sou um santo que luta contra o pecado, mas eu peco. Então eu não posso julgar o pecado do meu irmão. Perdoa, Senhor, o meu pecado.
E em terceiro ele fala, e livra-me do mal. Livra-me do maligno, livra-me do ataque de Satanás, livra-me, Senhor, das tentações, livra-me, Senhor, da tentação da traição, livra-me da tentação da corrupção. Nesses últimos dias difíceis, e aparece oportunidade, às vezes de uma coisa fácil, do jeitinho brasileiro, da corrupção. Pai, me livra da tentação do dinheiro fácil. Me livra, Senhor, da tentação da corrupção. Me livra, Senhor, da tentação de falar mal do meu irmão, da língua grande, da língua comprida que Deus abomina. Me livra, Senhor, da tentação da traição, de olhar coisas que eu não deveria olhar. Me livra, Pai, do maligno. E aí você fecha a oração com os 3 pedidos: o pão, o perdão e a proteção. E Deus sempre está disposto a te dar o pão, a te perdoar e a te proteger e te livrar do mal. Mas para o perdão ele coloca uma condição. Quando ele diz, assim como perdoamos aos nossos devedores, versículo 12, e do versículo 14 ao 15 ele coloca, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Para eu ser perdoado por Deus, primeiramente eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. Por quê, pastor? Isso é muito difícil. Isso é quase impossível, irmãos. Só perdoa aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Pastor, por que é tão difícil perdoar? Porque a carne em si, o ser humano em si, ele não perdoa a ofensa. Pastor, mas você não sabe o que minha esposa fez, o meu marido fez. Você não sabe o que o meu pai fez comigo. Você não sabe o que minha mãe fez comigo. Não importa. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você é nascido de novo, você consegue perdoar. E aí muitas vezes as pessoas já me perguntaram, pastor, como é que eu tenho certeza da salvação? Como é que eu sei que eu sou um escolhido de Deus? Como eu sei que eu sou nascido de novo? Se você perdoa, você é nascido de novo. Tenho certeza disso. Isso é a característica do nascido de novo. Pastor, não consigo perdoar. Meu amado, você precisa nascer de novo. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é característica daqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você tem o poder de perdoar as pessoas. Porque se Deus perdoa os seus pecados, por que você não perdoaria aquele que te ofendeu? Por que você não perdoaria aquele que te fez mal? Seja o que for. Pastor, mas você não tem ideia. Não precisa ter ideia, irmãos. Basta que você perdoe e abençoe a vida dele. E como eu falei no último domingo, perdão é quando você ora e abençoa a vida daquela pessoa que você perdoa. Aí você vai ter certeza que perdoou mesmo. Se você abençoou a vida dela, você pode ter certeza, esse eu perdoei mesmo, porque eu abençoei a vida dela. E aqui, amados, eu quero fechar com o segredo do poder da oração. Porque quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala, que ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Portanto, existe um mistério muito grande quando você une a sua fé ao poder da oração. E aí eu falo, por que, pastor, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos? A palavra de Deus diz que pedis e não recebeis, porque pedis para gastardes em vossos deleites. Não sabeis pedir como convém, não sabeis orar, não sabeis buscar de Deus. E aí, mas Deus, ele sempre ouve a sua oração. E por que ele não responde? Porque você está pedindo errado, porque você está pedindo mal. Mas quando você une o exemplo da oração do Pai Nosso, o exemplo que o próprio Senhor Jesus nos deu, com Hebreus 11:1, que é o poder da fé, em trazer à existência as coisas que não existem, porque ele fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não se esperam, mas a prova das coisas que se não veem. E aí você une isso, você entende o seguinte, que você precisa ter uma oração específica para aquele pedido. Ore de forma específica e você vai começar a ver o milagre de Deus na sua vida. Esse é o poder da oração. E aí eu me lembro do exemplo, estava vendo o exemplo do pastor Shun, que faleceu há 2 semanas. Grande homem de Deus. Pastor da maior igreja evangélica do mundo, na Coreia do Sul. Faleceu na terça-feira passada. Esse homem deu exemplo. Ele era um pastor muito simples. Ele não tinha nada. E ele pregava a pé.
E ele orava: Senhor, me dá uma bicicleta, uma escrivaninha para me anotar a mensagem, uma cadeira para me sentar, porque ele fazia isso no chão. E aí um dia ele, muito chateado, pregando o evangelho, começou a chorar. E falou assim: pai, o senhor não ouve uma oração. E se o senhor ouve, não adianta o senhor responder depois que eu morrer. E aí ele sentiu uma paz muito grande de coração. E Deus falou com ele assim: mas você não está sabendo orar. Você não está sabendo orar. Qual escrivaninha que você quer? Qual bicicleta? Qual cadeira? Seu pedido é muito vago. E Deus falou com ele assim: olha, é por isso que a minha igreja não recebe o que ela pede, porque ela não sabe pedir. Ela pede: Senhor, me abençoa. Amém, ué. Se você está sentado aqui hoje é porque Deus está te abençoando. Você levantou da sua cama, te deu a saúde, você veio de carro, veio andando, você está aqui. Então você está abençoado. Então que bênção que você quer? Não sei. Mas Deus conhece os corações, sim. Deus conhece todo o coração. Antes mesmo de você pedir, Deus já sabe. Mas Ele quer que você faça uma oração específica. E aí o pastor Chum entendeu isso. E o pastor Chum começou a orar: não, Senhor, então amém. Então eu quero uma bicicleta assim, uma cadeira assim, uma escrivaninha assim. E aquilo veio. E ele começou a entender que Deus quer de nós, os seus filhos, que temos orações específicas em prol do reino. Não é oração egoísta: Senhor, me dá muito dinheiro, me dá riqueza. Senhor, eu quero um iate. Para quê? Me ficar navegando os 7 mares. Isso é supérfluo. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Pai, eu quero renda. Por quê? Porque eu quero abençoar os missionários. Senhor, eu quero me desprender desse mundo e ter uma renda passiva e poder viver o evangelho, pregar o teu reino. Amém. Isso é reino. Senhor, eu quero ter condições para abençoar outras pessoas, para ajudar o necessitado, o órfão, a viúva. Isso é reino. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e prosperar no seu pedido. Tenho certeza. E aí ele começou a orar. E ele começou a ver essa questão do pedido específico. Começou a orar para Deus enviar almas. E Deus começou a enviar almas. Senhor, eu quero tantas almas por ano. E chegou uma época que ele começou a clamar: Senhor, eu quero 1000 almas por ano na igreja. E eram 1000 almas por ano. E aí teve um ano que foi mais ousado: Senhor, eu quero 1000 almas por mês. 1000 almas por mês. Está lá a igreja de 1 milhão de membros. Orações específicas. Tem muito poder. Pastor, você tem exemplo bíblico para isso? É claro que eu tenho. Vários exemplos. Olha o cego Bartimeu. Quando Jesus chegou, ele falou assim, ele começou a clamar: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e dá atenção àquele homem, como ele sempre dava a todas as pessoas que iam até ele. Como ele continua dando atenção quando você vai até ele. Ele sempre para te dar atenção. E ele para e olha para aquele cego e pergunta: o que queres que eu te faça? Amado, Jesus não sabia o que ele queria? Os discípulos devem ter olhado e falado assim: o mestre deve estar de brincadeira. Eu estou vendo que o homem é cego. Tenho certeza que ele quer ver. Mas Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? Às vezes você fala assim: pai, me abençoa. Aí Deus fala para você assim: o que queres que eu te faça? Qual que é a bênção que você quer? Qual que é o pedido que você tem? E aí o cego fala assim: sei, mestre, que eu veja. Aí Jesus fala assim seja feito. E abriu os seus olhos, ele passou a enxergar. Oração específica. Jesus sabia que ele queria, mas ele precisou falar: mestre, que eu veja. E ele passou a ver. E amados, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos centenas de exemplos assim. Sabe quantas promessas existem na Bíblia? Vocês têm ideia? A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. E você fala simplesmente: pai, me abençoa. Qual bênção você quer? Qual é o pedido que você tem? A quem você quer interceder? A quem você quer clamar? Em prol do que é o seu pedido? Seja específico nas suas orações. E você vai ver uma mudança completa na sua vida. Então, amados, resumindo, a oração ela é sempre direcionada ao Pai. Sempre ao Pai, através de Jesus. Então eu começo a oração a Deus e termino em nome de Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele é o único, ele é a ponte, ele é o único que nos liga ao Pai. Sem Jesus nós nunca iremos ao Pai. Então é Ele que nos liga a Deus. Então eu oro a Deus em nome de Jesus. Sempre começo pelo reino de Deus, para que haja santificação, para que haja o reino de Deus, para que seja feita a vontade dEle. Depois eu vou para as orações específicas. Promessas. Não promessas que não existem do doce de leite, mas do pão. Do pão de cada dia você pode orar que tem promessa. Ore as promessas de Deus e seja abençoado. E seja específico. E sempre
peça perdão pelos seus pecados, mas primeiramente perdoe seu irmão. Se você tem alguma coisa contra alguém, vá até ele, peça perdão. Mas foi ele que me ofendeu, não tem problema, peça perdão. Peça perdão e libere perdão àquela pessoa. Você vai ver a mudança radical na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, se coloque de pé. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Nada é impossível ao nosso Deus. Vamos, amados, orar diariamente. Vamos voltar ao equilíbrio espiritual em nossas vidas, que tem sido perdido nesses últimos tempos, quando nós olhamos para a sociedade, e infelizmente quando nós começamos a olhar para dentro da igreja. E o equilíbrio espiritual na sua vida você só vai atingir se você tiver uma vida de oração. Oração. Dobre os seus joelhos, busca a presença do Pai todos os dias, e você vai ver uma mudança radical na sua vida. Você vai ver portas se abrindo, você vai ver a paz e a alegria reinando no seu coração. Você vai ver tudo mudando na sua vida se você tiver vida de oração. Amém? Glória a Deus. Queremos aqui celebrar